Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Ministro, os governos e os ministros são julgados pelo que fazem ao país, pelo que fazem aos seus concidadãos. Já agora também pela credibilidade que a sua ação e o resultado da mesma alcançam. Senhor Ministro, os senhores não estão a fazer bem ao país. Hoje já não falamos com base em previsões diferentes, se bem que elas continuem a cada semana, por cada entidade, a serem revistas para pior. Falamos com base em resultados alcançados de um governo que leva mais de 7 meses de funções, que fez promessas aos portugueses e que está a causar uma degradação na situação, no ritmo, na recuperação, no esforço, na economia, na vida dos portugueses. E, Sr. Ministro, em particular o Ministro das Finanças é responsável não apenas pela sua função, mas pela credibilidade que devia ter e que neste caso está a ser a cada mês colocada em causa, é responsável particularmente por esse caminho e por esse resultado. Em primeiro lugar, o que é que está a acontecer na economia e na sociedade portuguesa? Os senhores receberam em 2015 um país que recuperava emprego, recuperava investimento, recuperava crescimento económico, recuperava e crescia nas exportações, na confiança. O que é que temos hoje com quase 8 meses de funções e numa evolução singular relativamente aos seus pares, que não seja a Grécia, e eu espero que não seja aí que nos queiram colocar? Temos um investimento que afundou, já não se trata apenas de desacelerar, cai. A poupança, que é necessária, que é investimento do futuro, em valores historicamente baixos, ainda esta semana nós conhecemos. O emprego líquido a ser destruído. A promessa do crescimento com emprego que os senhores fizeram é um resultado falhado. São menos portugueses com emprego que temos hoje. O crescimento abranda a cada semana e depois de o Sr. Ministro durante um tempo dizer é uma questão de termos resultados, agora diz se calhar lá no final do ano, mas num dos poucos momentos que normalmente só acontecem no estrangeiro, quando está no estrangeiro de verdade, disse esta semana que, pois, se calhar vamos ter que rever as contas. O Sr. Primeiro-Ministro veio logo desmenti-lo, colocar em causa a sua credibilidade, mais uma vez. O seu Primeiro-Ministro. Não é preciso nenhuma oposição para colocar a sua credibilidade em causa, é o seu Primeiro-Ministro a fazê-lo. As exportações a desacelerar. Mesmo o consumo privado, que é aquela pequena boia a que se agarram, é um consumo privado, sobretudo de bens duradouros, isto é, consumo de produção estrangeira. O Sr. Ministro, não foram falta de avisos. Nós andámos aqui em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Todas estas realidades, repare, não estamos a falar de previsões, estamos a falar de realidades que nos chegaram, nós alertámos. O Sr. Ministro disse esta semana, a culpa é da procura externa. O Sr. Ministro, eu lembro-me daqui há 5 meses, quando estávamos a discutir o Orçamento de Estado, eu lhe ter dito, Sr. Ministro, as suas contas para a procura externa são absolutamente irrealistas, troque isso. E o Sr. Ministro diz, eu sei perfeitamente o que é que está a acontecer. Nós já incluímos tudo o que é realidade nova, nós já sabemos o que é que se passa em Angola, já sabemos o que é que se passa no Brasil, incluímos tudo aqui. Pois, mas a realidade desmente-os a cada semana. O país vai ficando pior, a economia trava.
e todas as perspectivas de crescimento no longo prazo, assentes no investimento, estão cada vez piores, Sr. Ministro. E depois não se diga que é um problema, sobretudo internacional. Sr. Ministro, é ver a diferença entre nós e Espanha, por exemplo. Espanha, sem governo, cresce e cresce muito mais. Revê para melhor. Fica quase à vontade de perguntar, não estará a Espanha melhor sem governo do que nós com este governo e com este ministro? Mas não é apenas a execução orçamental, não é apenas a situação económica, é também a execução orçamental que nos preocupa. O Sr. Ministro disse qualquer coisa do tipo de as coisas afinal estão bem. Sr. Ministro, não estão bem. A UTAU ontem confirmou que não é apenas os próximos meses que vão ficar piores, é a receita efetiva que desce face ao exercício anterior, dados ajustados, constam do relatório da UTAU, é a despesa que cresce e depois é uma execução orçamental feita toda de escondidos. É aquilo que não põem e que toda a gente já percebeu. Provavelmente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não está aqui porque há de estar a tratar dos reembolsos de IRS que estão atrasados, provavelmente em benefício da execução orçamental. Mas os pagamentos em atraso, consigo, Sr. Ministro. Causa de falta de credibilidade é o Estado voltar a ser mau pagador. Consigo, Sr. Ministro, o Estado está a pagar outra vez pior. E isso traz pouca credibilidade. Mas eu queria colocar-lhe, Sr. Ministro, mais duas questões. Uma sobre a Caixa Geral de Depósitos e não é sobre nenhum tema que esteja ao abrigo da Comissão de Inquérito. Sr. Ministro, soubemos ontem, publicamente, que a administração da Caixa se demitiu porque o senhor basicamente não fez o seu papel. O Sr. Ministro, palavras e notícias, não sei se estas também são daquelas tais notícias sobre a Caixa plantadas pelo Ministério das Finanças e pelo Governo, que a Caixa tem uma situação que se tem vindo a arrastar por falta de atuação do Governo. Aliás, não há de ser provavelmente por causa disso que a Moody's, ainda no mês de junho, veio rever em baixa, com perspectiva negativa, o rating da Caixa, dando um sinal de que as coisas estão a ser mal feitas. Enquanto função acionista, o Sr. Ministro está a contribuir para a degradação no principal e maior banco português, que é um banco público. Não trata das coisas que devia tratar. E as opções que faz são completamente incompreensíveis. Numa altura em que o número de trabalhadores tem que diminuir, 2.500, pelos vistos, disse o seu secretário de Estado a um dos sindicatos, vão despedir 2.500 trabalhadores e aumentam incompreensivelmente os salários dos administradores. Sr. Ministro, digo-lhe, no dia em que for publicado o decreto-lei, no próprio dia o PSD entrega um projeto de decreto-lei, um projeto de apreciação parlamentar para fazer cessar a vigência desse diploma, que é inaceitável. E para terminar, Sr. Sr. Ministro, uma palavra sobre o tema das sanções. Sr. Ministro, eu não espero, e o PSD não espera, outro resultado que não seja a não aplicação de sanções a Portugal. Nada de outro resultado pode ser esperado. Não há fundamento, acreditamos nós. Esperamos garantidamente e sabemos que não há pelo passado e esperemos que não haja pelo presente. Apesar da UTAU dizer que a Comissão Europeia está a dizer que não há, que o Governo não está a colocar Portugal na linha das recomendações da Comissão Europeia e está, por isso, a incumprir. Mas sobre o passado, Sr. Ministro, queria-lhe só dizer duas coisas. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro sabe, e eu não o ouvi dizer em momento nenhum, que Portugal teve dos melhores desempenhos nos últimos 4 anos no déficit nominal estrutural primário. Vou terminar. Mas também não ouvi, isso eu não compreendo, mas eu trouxe-lhe aqui para lhe entregar, Sr. Ministro, para o caso de não ter. Como é que o Sr. Ministro não utilizou ainda, pelo menos não fez referência pública, do único dado oficial que conta, que é o dado do Eurostat, que diz que o déficit é 4,4 com o Banif, decisão sua, sem as ajudas ao sistema financeiro, que, como sabe, não contam para a aplicação de sanções, é 2,8, está aqui.
O gabinete oficial diz 2,8. Sr. Ministro, a única razão que eu compreendo... Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou terminar. Tem que terminar. A única razão que eu compreendo para o seu embaraço em falar do passado é o Sr. Ministro se sentir responsável pelas decisões que não são só de 1,4% do PIB tomadas no final do ano de 2015. O Sr. Ministro ainda me lembra da conferência de imprensa onde disse que ia atingir 3%. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tinha 46 milhões Muito apenas obrigada, de cativações Sr. para cumprir os Sr. Ministro, 3%. para responder.